A paz do Senhor Jesus, pastor Edmário Brito, presidente da Assembleia de Deus, Fraternal Imitação de Cristo. Nessa manhã nós estaremos transmitindo, o resumo da aula de hoje, da Escola Bíblica Dominical, a revista de jovens e adultos. A lição de hoje, dia 1º de junho, tem como tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O textuário diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo de número 6. A verdade prática nos diz da seguinte forma: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Que maravilha! O texto da leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 14, dos versículos 1 ao 15. E nós estaremos lendo juntos nesta manhã. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Vamos começar realizando aqui uma oração antes de entrar no comentário. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de resumir a lição desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito Santo venha nos inspirar para levar uma ajuda, para que os irmãos possam obter assim mais conhecimentos esses que sejam para a vida toda. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, a lição de hoje ela se divide em 3 tópicos, que é bem conhecido, que é essa maneira que a escola bíblica ela é tratada, a lição, no caso, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre o consolo e promessa do Senhor Jesus, que em consequência tem mais 3 subtópicos. O primeiro é o caminho, a verdade e a vida.
2, consolo num cenário de angústia. E 3, uma promessa gloriosa. O tópico 2 tem como título dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé, que é o primeiro subtópico, as incertezas de Pedro, que é o segundo subtópico, e o engano de Judas Iscariotes, que é o terceiro subtópico. O tópico número 3, né, tem como título Caminho, Verdade e Vida, versículo 1, o tópico 1, eu sou o caminho, o subtópico 2, eu sou a verdade, subtópico 3, eu sou a vida. Então, a lição de hoje, ela nos traz um comentário referente ao capítulo 14 do livro de João, que traz ensinamentos bem importantes com relação à nossa esperança. Porque há muitas questões que o mundo faz, que o ser humano por si só faz, com relação ao sofrimento, com relação em que estamos ou não sozinhos neste mundo, se há alguém lá em cima que se preocupa com a gente. E a igreja, não digo a religião, mas a igreja, ela tem a preocupação de passar para a humanidade as promessas de Deus com relação ao que o mundo está passando. E de uma maneira especial, a igreja. A igreja que, ao longo da sua história, teve seus altos e baixos. Teve o seu momento de glória e também o seu momento de infortúnios. Mas Jesus, ele sempre deixou uma coisa bem claro para os seus seguidores. E nós não devemos de forma alguma esperar coisa boa do mundo por sermos seguidores dele, por estarmos seguindo o caminho da luz, o caminho da justiça. Pelo contrário, sofreríamos sim perseguição. Mas em alguns momentos, a história registra que a igreja ela foi acolhida por um poder político e ao longo da história a igreja terminou se contaminando e os seus líderes, os seus bispos, os seus pastores terminaram se corrompendo com este mundo e alguns foram para a eternidade com as mãos manchadas de sangue. Alguns líderes religiosos vão responder sim na eternidade por muitos sangues que foram derramados aqui na terra. Então vamos tomar cuidado quando a gente é ovacionado pela mídia. A igreja que está sendo ovacionada pela mídia é uma igreja de fachada, é uma igreja que não prega a cruz. A igreja que não prega a cruz é uma igreja que é ovacionada, ela é bem recebida e por aí vai. Mas Jesus, quando ele falou com os seus discípulos, sabendo que estava próximo o momento da sua crucificação, ele procurou consolar os seus discípulos, para que assim os seus discípulos estivessem preparados para este momento. E uma das falas, uma das instruções de Jesus, encontra-se no capítulo 14 de João, quando Jesus ele já vai direto no coração dos seus discípulos, na alma dos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí Jesus, ele procura consolar os discípulos, uma vez que anteriormente ele já havia revelado o que de fato iria acontecer com ele, e aí chegou até a apontar quem seria o traidor, no caso, Judas Iscariotes. Quando Jesus, disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, que também na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar um lugar. E aí ele diz assim, mesmo porque vós sabeis qual é o caminho e para onde eu vou. E o que foi que um dos discípulos perguntou? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Então, qual é o caminho? Certo? A introdução da lição, ela fala sobre a importância dessa expressão que Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, como tendo um significado especial para nós que somos cristãos. E por quê? Porque essa expressão descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Essa é a verdade. E vamos direto aos temas da nossa lição. O primeiro é consolo e promessa de Jesus. Jesus já começa consolando os discípulos e ao mesmo tempo dizendo, eu vou, mas volto para levar vocês comigo, para que vocês estejam comigo para sempre. Porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. Tá certo? E aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em resposta a uma pergunta que Tomé fez, como podemos saber o caminho? Jesus podia dizer, eu sou o caminho. Mas Jesus usou logo 3 termos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha. É bom que se diga, irmãos, que a gente não tem que separar necessariamente caminho, verdade e vida como algo distinto. Esse é o problema. Na verdade, os ensinamentos de Jesus com relação a essa expressão caminho, verdade e vida é uma expressão mais didática necessariamente para atingir a plenitude da nossa dúvida, que está sempre em processo. E aí, quem sabe se a expressão o caminho não seria o suficiente. E aí Jesus usa a expressão caminho, verdade e vida. Consolo num cenário de angústia. Então Jesus diz que não se turbe o vosso coração. O que é um coração turbado? O que é um coração em turbulência? Imagine, quando o avião ele está no ar e passa por uma região em que está nuvens formando tempestade, o avião fica oscilando. Aí as turbinas do avião começam a fazer uma espécie de oscilação por conta da área que está tomada de formação de nuvens carregadas de água, e isso faz com que o avião comece a ter aquela situação de turbulência. Então, não turbar o nosso coração, e nessa situação é que vem a preocupação. Vamos
está realmente perdendo a nossa fé, a nossa esperança na pessoa que está dirigindo a nossa vida naquele momento, na pessoa em que tem como responsabilidade cuidar de nós. Então Jesus está dizendo, eu estou cuidando de vocês. E como eu cuidei de vocês, e como vocês puderam ver, que o meu cuidado supriu todas as vossas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais, então não há necessidade de vocês estarem em turbulência. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tá certo? Então, quando o nosso coração está em uma condição de angústia, de turbulência, com certeza Jesus nos trará uma palavra de ânimo e de esperança. Esta é a verdade. Então Jesus ele aproveita e traz uma promessa gloriosa para que assim o nosso coração venha se acalmar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha que maravilha. Jesus tinha falado anteriormente que estaria se despedindo deles, mas seria por um tempo curto. Mas a falta de Jesus já estava, vamos dizer assim, impactando emocionalmente o coração dos discípulos. Então a gente tem que entender que Jesus tem uma promessa especial que combate diretamente uma situação de angústia em que a gente está vivendo. É desemprego? Jesus tem uma palavra para você, que Ele está abrindo para você uma porta. Amém? Graças a Deus. 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. É claro que na nossa caminhada cristã, a gente vai se deparar com questões, certo? Que, existenciais, que afetam diretamente o nosso coração. Não tem esse ser humano, que diga que já passou, nunca passou por um momento de perguntar se de fato está seguindo o caminho certo. Se de fato vale a pena abandonar os prazeres deste mundo para estar seguindo a Deus. Todo ser humano, seja ele pastor, bispo, presbítero, diácono, apóstolo, evangelista, missionário, seja quem for, de um cristão simples, um professor de escola dominical, um formado em teologia, PhD, e aí vai. Não importa. O coração é o mesmo. As dúvidas são as mesmas. As questões são bem parecidas. Todos nós passamos por questões existenciais, até mesmo quem está seguindo o Evangelho. E alguns chegam até a desenvolver problemas psicológicos. Então, a gente precisa ter consciência disso. Você não é a única pessoa, nem eu sou a única pessoa a ter conflitos internos por questões existenciais. E às vezes porque a gente não recebe algo que está tão simples, está tão bem claro, mas a gente não recebe. Parece que tudo está se distanciando de nós. Isso é normal para qualquer crente. Essa é a verdade. Então não acredite nessa história de que fulano de tal é um super crente e você é um fracassado. Certo? Dentro de um contexto, vocês dois somos, eu, você ou qualquer outra pessoa,
somos dependentes da graça de Deus. Não deixa o diabo colocar na cabeça de você de que você é um fracassado, não. Então, Tomé, ele expôs a sua dúvida, como podemos saber o caminho? E aí Jesus, ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele não aponta para um lado. Diz, não, o caminho é por ali. Jesus não pegou um livro, o pergaminho, e disse, o caminho está aqui. Jesus não pegou a Torá e disse, não, o caminho está aqui. Jesus, ele assume, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí vem Pedro e Filipe. Nessa hora quem encabeçou a pergunta foi Filipe, dizendo, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Imagine só. E aí Jesus, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então nós devemos ter consciência de que é em Jesus que a gente encontra solução para todos os nossos problemas, ok? E o engano de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes estava ali, mas a cabeça dele estava em outra situação. É aquele tipo de pessoa que está na igreja e não absorve nada da igreja. O pastor está pregando, não absorve nada, porque ele já tem sua própria concepção do que é ser crente. E ele não quer se submeter necessariamente ao que está escrito. Essa é a verdade. Ao que está sendo ensinado. Ele não olha para a coletividade. O que é o Judas? Quem é o Judas? O Judas é aquela pessoa que não olha para o coletivo. Todas as ações, todo o pensamento, toda decisão que ele toma tem por base o seu umbigo. Ele só olha para o seu umbigo. Esse é o Judas. Não é o de hoje, nem o de ontem ou de antonte. É o Judas de sempre. É aquela pessoa que não absorve e não tem nem desejo de querer sofrer qualquer tipo de transformação. Ele está ali, naquele lugar, ele está dentro da igreja, mas com um objetivo materialista, na maioria das vezes, ou um dos objetivos é esse. Tem muitas pessoas que um dia vai mostrar para que veio. Está dentro da igreja, vai mostrar para que veio. É uma rebelião que comete, é uma mentira, é uma calúnia contra os ungidos de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, pedindo a Deus para que Deus venha nos guardar dessa situação. Caminho, verdade e vida é o último tópico. Os primeiros subtópicos, eu sou o caminho. Então, como eu falei, Jesus ele não pegou um livro, não pegou o Antigo Testamento e disse aqui o caminho. Ele se auto-identificou como o caminho. Não, eu sou o caminho. Então, Jesus como um caminho mostra que através dele é que a gente chega a um determinado lugar. E ele diz o que? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que você quer? Salvação? O caminho é Jesus. O que é que você quer? É purificação dos seus pecados? O caminho é Jesus. O que é que você quer? Vitória contra os seus inimigos? O caminho é Jesus. O que é que você quer? Alcançar uma resposta positiva com relação a um processo que está na justiça e que está demorando? O caminho é Jesus. Essa é a verdade. Você quer ser curado por alguma doença? O caminho é Jesus. Você quer se libertar de algum vício? O caminho é Jesus. Você quer se libertar de algum sentimento de culpa? O caminho é Jesus. Então Jesus ele se auto-identifica como o caminho, bem como a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então Jesus
ele não é uma fração da verdade, ou uma das verdades. E a gente tem que entender que verdade, ela não tem frações. Ela se apresenta como absoluta em qualquer situação. Agora vamos fazer uma separação. Verdade, a verdade cósmica, a verdade que é Jesus, não tem, vamos dizer assim, concorrência. A verdadeira verdade, vamos usar essa redundância, ela não tem oposição. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, me parece. Ele diz o quê? Versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão sermos o quê? Aliados dela. A verdade não tem concorrência. A verdadeira verdade não tem concorrência, né? Essa ideia de verdade e mentira só está dentro da nossa dimensão, a dimensão humana. Na dimensão superior não existe concorrência para a verdade. Aparecer uma concorrência, desce para outra dimensão. Aparecer algo que quer concorrer com a verdade, vem para a nossa dimensão. Entenderam? Quando você encontra em Jesus a verdade, você está em outra dimensão. Você passa a estar em uma dimensão superior. Você está entendendo isso? Tente entender isso. Verdade, na visão cósmica e divina, não tem concorrente. Quero que vocês gravem isso. E por último, eu sou a vida. A vida pela qual a gente mais luta é aquela vida que se começa na concepção, na barriga da mamãe, e termina em um caixão debaixo da terra ou em uma gaveta, ou queimado, como a pessoa preferir ter o seu velório. Mas de que vida Jesus está se referindo ao dizer, eu sou a vida? Será que é esta vida aqui? Não, gente. Quando Jesus disse, eu sou a vida, e o escritor teve a preocupação de colocar em letra maiúscula, iniciando essa palavra em letra maiúscula, para se referir a uma vida que é superior a esta vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física. Pronto. Está mais claro para a gente? Ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida. Que maravilha! Então, essas expressões, verdade, caminho e vida, é bom que se diga que Jesus não coloca caminho, verdade e vida por uma questão de hierarquia. É bom que se diga, caminho foi dito primeiro, porque o caminho é mais importante do que verdade. Não. Tudo está dentro de um arcabouço, que é Jesus. Tudo está dentro de um processo, tudo está dentro de uma personagem, de uma pessoa chamada Jesus. Certo? Então Jesus ele usou essa expressão caminho, verdade e vida, não necessariamente que seguindo essa ordem, um é mais importante que o outro. Mas é uma forma de fechar um conceito. Jesus quis fechar um conceito em si mesmo, como aquele que é absolutamente necessário, instantaneamente acessível, e eternamente satisfatório. Então esse é o nosso Jesus. E para concluir, reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho
a verdade e a vida, proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Então, que maravilha! Então, a gente vê aí que esse conceito que Jesus dá de si mesmo não é um conceito evasivo, não é um conceito que pode se atribuir a outra pessoa, é uma responsabilidade única de Jesus. É a verdade, ela sempre existiu, por isso a gente não pode encarar que a mentira seja uma concorrente dela, não pode ser. Quando existe uma mentira, ela não consegue atingir a verdade, a mentira só atinge a nossa percepção. A mentira só atinge a nossa percepção. Como seres humanos limitados, a mentira nos atinge e até consegue nos enganar. Algumas pessoas conseguem até nos enganar com mentira. Mas na dimensão divina, a verdade não pode de forma alguma ter concorrente. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira verdade. Vocês estão entendendo? Ainda poderíamos trazer maiores esclarecimentos, mas eu creio que até aqui foi o suficiente para entendermos a importância da lição dessa manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tuas providências, pelas pessoas que estão assistindo diretamente a este vídeo e pelas pessoas que em outra ocasião estarão assistindo. Deus, que o Senhor venha proporcionar para cada um deles fortalecimento e crescimento na graça e na pessoa do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e nos veremos em breve.